should fix. Sitting on my crucifix, I live in Rome, on my private home, while the moms and friends away. To follow love and follow death, to alcohol and cigarettes and Mary Jane, to keep me insane, doing someone else's cocaine. And there's nothing wrong with me, this is how I'm supposed to be. In a land of make-believe, but don't believe in me. Eu acho que não é pelo jeito que é o seu cabelo, pelas tatuagens, pelos piercings ou o alargador que você tenha no corpo que você é uma pessoa ruim. Porque tem tantas pessoas que não tem nada disso e são piores do que pessoas que têm isso. Isso não muda caráter. Eu não sei exatamente a minha religião, mas o que minha mãe sempre me falou é que se Deus me fez desse jeito, eu tenho que ser desse jeito. Se ele não me fez loira, então eu não tenho que pintar o cabelo de loiro. E desde pequena eu fui criada desse jeito. Eu nunca podia cortar cabelo, usar calça jeans e essas coisas. Mas aí eu fui crescendo e fui tendo consciência de que o que conta pra Deus é o meu coração e não a minha aparência. Na minha opinião, essas modificações físicas são desnecessárias, pois as pessoas muitas vezes fazem isso apenas para satisfazer o seu ego. Ou seja, elas fazem isso para se satisfazer e agradar a si mesma e agradar a mídia. Particularmente, eu sou contra esses atos, pois devemos ser do jeito que Deus nos fez. Toda a criação de Deus é perfeita, por isso não há necessidade de ter nenhuma modificação. Minha doutrina é contra essas modificações, pois acima da carnalidade, ou seja, dos desejos materiais do nosso corpo, está um interesse maior, que é a vida e espírito no céu após a morte aqui na terra. Por isso, enquanto isso, devemos obedecer essa doutrina e seguir os mandamentos de Deus. E não devemos nos levar por essas vontades superficiais. Quanto a brincos e coloração de cabelo, tudo bem. Agora tatuagem e piercing eu não faria. Porque na minha religião acredita que se você fizer alguma modificação no seu corpo, essa modificação vai transferir para o seu corpo espiritual. E como a gente acredita em encarnação, isso pode te prejudicar na próxima encarnação. Eu acho que isso não influencia em nada. Quer dizer, você pode colocar um brinco, mas você não pode pôr um piercing. Eu tenho amigos que põem piercing, eu tenho um amigo que tem a cara toda furada. Isso não muda quem ele é. Ele é uma boa pessoa, ele é uma pessoa muito legal. Isso não influencia. A sua doutrina pega sobre isso? Bom, diz que faz mal pro espírito, faz mal pra alma, faz mal pra, sei lá, não faz mal, mas se é uma coisa que você gosta, eu acho que não tem problema nenhum você fazer. Eu acho legal, é bonito. Desde do gosto de cada um, eu particularmente gosto bastante. Eu tenho lagradores, apesar de não serem grandes. Pretendo fazer algumas tatuagens, mas não se perde do gosto de cada um. É legal. E a minha doutrina não aprova, não. Quase nenhuma doutrina religiosa aprova isso. Mas eu acho que nada impede, não. Não é só porque eu tenho uma tatuagem que eu vou deixar de servir a Deus ou vou ser menos merecedor dele só porque eu tenho uma tatuagem. Eu acho que isso não justifica. É um tanto quanto antiga a formação da doutrina em si. Então essas coisas ainda eram vistas como abominação. Talvez se fosse elaborado hoje em dia não tivesse esse preconceito tão grande quanto essas modificações corporais. Eu sou contra, pois acredito que é uma agressão ao meu corpo e é uma ofensa a Deus, porque nós devemos ser imagem e semelhança dele, e se eu estiver modificando o meu corpo, eu vou estar me afastando deste objetivo. A palavra diz em Coríntios o seguinte: pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugir da fornicação.
Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu corpo. Ou não sabes que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Quando a palavra diz, comprados por um grande preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, ela quer dizer que o preço da nossa salvação foi o sangue de Jesus Cristo, derramado por ele ter sido crucificado por nós, para redimir os nossos pecados. Então, a minha doutrina diz que o nosso corpo é templo do Senhor Jesus e que não devemos modificá-lo de forma alguma, e sim usá-lo para glorificar ao Senhor. I just wanna write your love that Jesus has to bury. Conforme nós fizemos algumas entrevistas, nós notamos que a divergência de pensamentos entre uma pessoa que segue corretamente os mandamentos da sua doutrina e as que não seguem. Eu sou católica e a minha religião, ela meio que condena a questão de piercing, tatuagens e modificações corporais, porque tem na Bíblia que você está mutilando o seu corpo. Então, isso meio que acarreta a gente levando para o inferno. E eu discordo disso. Eu acho que as modificações corporais é uma questão de livre-arbítrio e que existem outros tipos de pecados ou erros que te levariam para o inferno ao invés de uma simples tatuagem. Mas só preconceito? Sim. Não? Mas essa citação que tem na Bíblia de que você está mutilando Bíblia, de que você está mutilando o seu corpo, eu não acho que seja isso de que você vai para o inferno. Eu interpreto de uma outra maneira. Diz que Deus, ele não gosta que você modifique o seu corpo, mas que ele não vai te condenar se você fizer isso. Então, eu sou evangélica e, de acordo com a Bíblia, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Então, se ele é o templo do Espírito Santo, você tem que cuidar do seu corpo e não fazer as coisas que possam agredir o mesmo, que seria, por exemplo, fazer tatuagem, piercing. Eu não acredito que seja no Espiritismo, onde você seria acarretando alguma coisa para uma próxima reencarnação. Se você colocar Na minha opinião, é assim, depende do que você tatua também, né? Tipo, você tatuar um diabo, a igreja vai condenar você. Mas se você tatuar Jesus, por que você vai no inferno? Vai pro inferno. Vai muito isso também. A igreja condena da Da mesma forma, tatuagem religiosa. É uma tatuagem, você está modificando seu corpo da mesma maneira. Porém, segundo a espírita, qualquer modificação do seu corpo que você faça, o seu espírito, ele Vai sofrer Você consequências na próxima reencarnação. você tem espírito e essa modificação ela volta em forma de uma doença ou de uma mancha